Já aconteceu de você esquecer o aniversário de alguém e lembrar só porque a pessoa postou no stories dela? Isso sempre acontece comigo, mas ninguém percebe que eu tenho memória de galinha velha, sabe por quê? Por causa da Flauval. É um lugar que reúne marcas locais, onde você pode encomendar flores, sobremesas, plantas, enfim, são várias ideias de presentes para você, para os amigos, para a parentada ou qualquer outra pessoa. Mesmo quem mora em outro estado. Uma boa para as que curtem um relacionamento à distância. Tem até calendário para você ver as datas especiais e colocar lembretes de aniversário de amigos e outras ocasiões especiais que você não pode esquecer. Você consegue baixar o aplicativo da Flauval para Android ou iOS. Ou, se preferir, você pode acessar direto pelo site flauval.com.br, soletrando FLOWWOW. Depois de baixar, você coloca o seu endereço e ele vai mostrar as lojas mais próximas de você. Aí é só escolher o que mais combina com a pessoa que você quer presentear e, se quiser mudar algum detalhe do pedido, você pode conversar direto com as lojas para personalizar o seu presente, colocando bilhetinho, mudando a cor, mudando algum detalhezinho. Eles até enviam a foto do produto para você aprovar antes de enviar. Além de super ajudar o comércio local, algumas lojas têm promoções muito boas, cashbacks, bônus, algumas até revertem uma parte para instituições beneficentes. Melhor do que isso é só o cupom de 15% de desconto na sua primeira compra, usando o código promocional CONTROLEY15. E aproveita esse desconto porque ele vai até o final do ano. Se fosse você, eu já baixaria o aplicativo, já resgataria e guardaria esses 15% para o seu próximo presente. Vou deixar o link na descrição do episódio para você baixar do aplicativo Flauval, viu? E não esquece do desconto. Ai, amiga, tô sentindo que agora vai. 2 dias depois. E aí, amiga, o que rolou? Ai, amiga, ele ficou estranho e sumiu. O tema do podcast de hoje é o quase. E para me ajudar, eu tô aqui com pessoas que já viveram por pouco, por um fio, por um triz. Eu tô aqui com o Jona. Falei certo seu nome? É Jonah, mas tá tudo bem, eu tô acostumado. Eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, trabalho focado na área de com público LGBT+, e tenho um perfil nas redes, o @meupsiegay, onde eu produzo conteúdo sobre saúde mental para homens gays, basicamente. E o seu podcast com o eu tenho um Lucas? podcast também. Pois é, tenho um podcast junto com o Lucas, o @podgay, eu já tinha até esquecido. Hoje também falamos sobre saúde mental para homens gays. Perfeito, eu adoro o podcast deles, é muito bom, recomendo bastante. Eu tô aqui com ela que tá de volta no podcast. Eu estou aqui com a Mariana. Sempre pra humilhação. Brincadeira, ou não. Eu me sinto lisonjeada de receber esse convite novamente. Faz muito tempo que não participo, mas estou muito feliz de estar aqui. Ai, gente, eu nem vou passar meu arroba porque meu perfil é fechado, eu sou muito ruim de Instagram. Mas é isso, gente. Se quiser, eventualmente alguém seguir, é MAK_. Muito difícil até de soletrar, então. AKD, AQQAD. Soletra aí pra te acharem, amiga. É isso, underline. Porque, por incrível que pareça, tem outras pessoas ACADs na internet, no Brasil, que tem M muito estranho, mas olha, é isso. Comunidade ACAD. Amo. Hoje eu chamei vocês para debatermos aqui um assunto que eu tenho recebido bastante. E eu vivi bastante, sabe? Eu tenho essa vivência. Que é o quase. O quase é o quê? É quando a gente conhece alguém e a relação é muito boa, começa muito leve, começa aquela delícia, aquela perfeição que você fala, meu Deus. E aí quando tudo tá caminhando para que ou de fato se oficialize, coloque um rótulo, no caso da pessoa que quer namorar. Enfim, quando tá naquela fase que vai ter uma virada, tá ali quase, simplesmente acaba. Eu preparei alguns casos de pessoas que chegaram nesse quase, mas primeiro eu queria entender o que é esse quase. Por que ele dói tanto? Primeiro eu quero perguntar pra vocês. Vocês já tiveram numa situação de quase em algum relacionamento? Já, várias vezes.
Não, eu Quem já tô nunca cansado, teve uma gente, história de calejado. quase, né? Uhum. Na verdade, quem tem história de conseguir? Talvez seja a pergunta. É mais raro, realmente. Por isso que eu não gravo sobre esse tema, né? Ah, estou namorando e feliz e bem resolvido. Não gravo sobre esse tema, gente. Não faz sentido. Exatamente. Então, O quase é mais comum do que o deu certo, né? Uhum. Não, gente, eu já fiquei, sem brincadeira, acho que uns 2, quase 3 anos em quase, assim, emendando quase, assim. Ai, sempre. mentira. Ah, emendando Fiquei quase. muito tempo, assim. Nossa, de não ia nem com jeito. Tomei banho de rosa branca, que falaram que era bom. Fiz tudo, desbloqueei caminhos, fiz tudo e não tava indo, gente. Aí uma hora desencalacrou e foi. Mas assim, tem uma hora que a gente fica meio preso nesse ciclo, né, gente? É uma agonia. Parece que tudo vai se confirmando pra provar que será quase sempre, né? É, Sim, tipo, caótico. aceita que é isso. Aceita que você vai ter o quase, que você não vai ter tudo. E Aham. não e para de chorar. Eu acho que a última história que eu tive de quase, assim, que eu me lembro, foi um tempo atrás. E eu tava com. Super apaixonado, assim, por um rapaz que eu tinha conhecido numa balada. A gente se pegou e foi muito gostoso. Daí ele pediu o contato, daí não sei o quê. A gente começou a sair, começou a conversar. E tivemos encontros, acho que, sei lá, por uns 3 meses. E eu super me iludindo, né? Acreditando que, meu Deus, eu achava ele super gato e etc. 3 meses depois ele vira e fala Pra mim, poxa, gata, então assim, deixa eu te contar. Eu ainda saí de um relacionamento há pouco tempo, né? acho que. Daí eu fiquei isso, filho da puta! Como é que você me faz Gente. isso? Me levando pra jantar. E eu falei, seu cretino. Fiquei morrendo de raiva. E daí eu fiquei super mal, assim. Passei um tempo sem ter relacionamento e sem querer ninguém também. Porque tem isso, né? Depois de um momento de quase, às vezes a gente entra num ranço e fala, quer saber de uma coisa? Até se iludir de novo. Até o próximo quase, né? Até acontecer o próximo Exatamente. quase. Até conhecer alguém que balança estrutura. Mas ele tava num relacionamento sério? Não, então, ele estava, terminou, e nesse meio tempo a gente se conheceu. Só que depois de 3 meses da gente saindo, se curtindo e eu super à vontade, ele me solta, né? Que, eu percebo que tu estás bem apaixonado, mas eu não tô nesse mesmo nível. Daí eu falei, ok, podia ter me dito isso antes. Ai, que ótimo, porque não avisou na primeira semana, vagabundo. Exatamente. Já devia avisar logo do início. Já aconteceu comigo isso também, que existe esse. E eu já fiz com outras pessoas também, já fui o quase de outras, que nesse momento de fim de relacionamento, que você tá nesse Isso. rebote, que é tipo, você tá muito sensível, você tá acostumado a ter aquele relacionamento que você vai ver a pessoa toda semana. A primeira pessoa que você pega, você se apega de um jeito e dá muito certo. Porque você tá o quê? Acostumado Exato. no relacionamento. Você tem a garantia de que vai ver essa pessoa toda semana. Então você constrói ali toda uma ilusão e a outra pessoa, a vítima, Aham. coitada. Inocente. Não tá nem sabendo o que espera. Exatamente. E o pior de tudo, gente, foi anos depois eu descobri o perfil dele de novo e saber que ele virou uma pessoa horrível. Daqueles gays cristãos, sabe? Bolsonaristas. E daí eu falei, meu Deus! Ah, não, foi livramento. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Misericórdia, o Senhor abençoou você. Nossa, sim! Ai, Maria passa à frente. Maria passa à frente, senhor. Eu já tive um cardápio de quases aqui que dá para contar. Eu já tive o quase da pessoa que muda de cidade, sabe? Aquilo que está engrenando. Foi o último quase, está começando a engrenar. E eu tenho, assim, gente, uma dificuldade de me relacionar por aplicativo, porque eu não tenho paciência, sou muito modo antiga, né? A gente já teve várias vezes essa discussão sobre as dificuldades, inclusive vários temas de podcast aqui, de episódios. Mas esse último foi isso, eu fui, insisti, saí, começou a rolar bem, a gente se encontrou 2, 3 vezes, e daí ela simplesmente voltou para o sul, que era a cidade que ela morava. Ela morava em São Paulo, e aí ela resolveu alugar o apartamento dela e ir embora para o sul. Aí foi um quase também, que eu falei, frustração, bem agora que eu investi.
Tem o quase gol, Aham. sabe? Aquele momento, poxa, tava dando tão certo, vai mudar. Por quê? Eu ia falar, puta que. Aham. Não, gente, quando é alguma coisa assim, mas quando é um motivo de força maior, que não é o seu defeito ou o defeito da outra pessoa, é muito justo, né, gente? Puta que pariu, universo, justo agora. Qual mensagem você tá me passando, universo? Como que eu vou me motivar quando eu acho alguém finalmente decente? Não precisava ter conhecido, né? Podia só ter deixado assim, então. Eu já tinha tomado no cu o suficiente. Exato, eu tava bem. Foda. É foda, É, gente. não, gente. Que ódio, que ódio. O quase do ghosting também, que esse é o pior quase que Quase tem, né? do Quando a pessoa, você tá lá Assim, né? e a pessoa, tipo, some, né? E fala assim, gente, e agora? O que aconteceu? Que daí você fica com essa fantasia pior ainda na cabeça, né? O que será que aconteceu? Essa pessoa sumiu, fui eu fedendo, fiz alguma coisa Exatamente. errado, fiquei carente Exatamente. demais. Será que eu soltei um eu te amo na hora do sexo e não percebi, sabe? A gente se questiona, né? Nossa, eu tenho certeza que o problema fui eu. Eu falo o quê? Não, eu com certeza falei alguma coisa que não era pra ter dito, fiz alguma merda, sei lá, demonstrei alguma coisa que não era pra ter demonstrado, e aí eu sempre volto assim, pra mim, recentemente, né, porque estou até namorando, que eu acho que eu desconstruí isso em mim, não tenho certeza, mas espero que sim, porque é muito bizarro isso de automaticamente voltar pra nós. Essa noia, assim, de tipo de... Putz, tava um papo muito bom, tava muito legal. O que teve de errado? O que aconteceu? Quando você nem sabe explicar o motivo. É muito bizarro, assim, porque a gente fica tentando caçar na nossa cabeça um motivo. Não sei se vocês são desse jeito. Eu preciso preencher uma lacuna. Então eu preciso falar assim, não, é por isso. E aí eu fico ruminando aquilo. Eu acho que nesse do Muito Ghost tempo, assim, tem muito duas tempo. coisas que me pegam, assim. Primeiro, pensar que, tipo, às vezes a pessoa da Ghost sumiu porque ela tá passando por um momento de vulnerabilidade emocional. Pode estar, sei lá, com depressão. A gente nunca sabe, assim. Como psicólogo, eu já presenciei inúmeras situações disso acontecendo. Da pessoa, sei lá, tá no meio de uma crise bipolar de novo, tá deprimida, e tipo, some, mas não é só do datezinho, assim, some de tudo, né? Se isola completamente, pode, sei lá, tá com burnout no trabalho. Agora, o quase do ghosting é foda, né? Porque quando não dá nenhuma notícia que espelha pra gente, é dedo no cu e gritaria, desespero. Não dá nem pra ajudar, assim, sei lá. Não é? Tipo, o que eu faço? Assim? É comigo? Será? É complexo mesmo. Será que a pessoa morreu? Já pensei. Será que a pessoa morreu? Sei lá. Tipo, Eu já pensei. Nossa, tá tudo bem? Porque eu não tinha em outro lugar. Às vezes eu me pergunto, será que a pessoa surtou? Ai, não, eu confiro se tá online no WhatsApp. Não morreu, não. Escolheu não falar. Você fica fazendo a rancorosa, Mari. A stalker. Né? Eu já ia fazer um texto. Eu conheci um raio de luz, um ray of light que passou. Tem pessoas que são cometas na nossa vida, que elas vêm, passam, mudam e passam. Textão Foi embora. nos E, na stories. verdade, a pessoa me deu um ghost. Exato. Nossa, foi muito bom. Gente, eu recebi aqui um caso de um cara que ele passou uma história dessa daí. Ele falou que ele conheceu um cara que era lindo, educado, inteligente, super fofo, daqueles que dá vontade de guardar num potinho e proteger. E claro, muito safado, ou seja, meu número. Aí ele falou que eles começaram com uma fornicação de leve no primeiro encontro, né? E ele pega meu número, começamos a conversar, marcamos um date, a conversa fluiu do começo ao fim, sem nenhum silêncio constrangedor. Parece mentira, mas foi uma comédia romântica. Conexão foda, fotos de luzes de Natal, mãos dadas na Paulista, beijo na chuva, enfim. Meu Alice se Deus. fez presente naquele rolê. Tudo, fez todo o pacote, né? Eu já tô com pena. Depois disso... Você já vai vendo pra onde vai caminhando. Depois disso, seguimos conversando. Tivemos um segundo date, igualmente maravilhoso. Cafezinho, pegação vegana, ficamos abraçados até o último minuto do metrô. Beijo de despedida.
Quando chegar, avisa, tá? Beleza, aviso. E foi isso. Literalmente estou esperando o aviso até hoje. Vai que ele nunca chegou, né? Pra não dizer que o ghost foi completo, semanas depois rolaram umas mensagens meio superficiais sobre estar confuso, não estar numa vibe de conhecer ninguém, etc. Dia desses, até cruzamos na Barra Funda. Ficamos de novo e ele sumiu de novo. Pra mim nunca ficou claro o motivo desse ghost. Mas, Léo, se essa mensagem chegar até você, vem de DM que eu ainda te quero. Deixou aqui uma porta aberta. Gente, se humilhando ainda, tipo, ghost atrás de ghost, mas ele quer resolver esse quadro. Não, sabe, estou sendo feito de trouxa, aceito e quero continuar. Gente, estou ciente e quero continuar. Eu tô preso na história da pegação vegana. O que é uma pegação vegana? Eu também! Uma pegação... Eu também! Será que é tipo uma pegação sem encostar no peru? Tipo... Eu fiquei pensando nisso, mas comedida. Eu pensei uma coisa mais comedida, assim. Tipo, opa, estamos em público, sabe? Uma pegação em público. Sem lactose envolvida. Ou posso estar sendo muito inocente. Sem nada que envolva sofrimento animal. Mas, assim, eu fiquei, assim, pensando nisso. A pessoa te dá tudo. Te deixa com aquele gostinho de quero mais e depois vaza. E depois vem com um papinho de ai. Porque também eu acho que tem isso também, né? Tem a pessoa que é muito carinhosa ao vivo e vê que a pessoa tá se envolvendo. Pode ter esse choque, né? Exato. Tipo, na hora. Mas qual que é o sentido também? Agora eu já tô eu mesmo tô derrubando meu argumento. Qual que é o sentido da pessoa ser toda desse toque, ser muito calorosa, muito tipo, nossa, te amo, te amo, te amo. E depois do nada esfriar desse jeito, meio estranho também, né? Eu acho que... Causa um transtorno. Eu sempre diagnostico meus casos, que aí eu fico melhor. Um era bipolar, o outro era sociopata, o outro narcisista. Aí vai diagnosticando todo. Cada um tem um transtorno, tipo os personagens do Ursinho Pooh. Eu acho que nem sempre a gente tá preparado, tá disponível pra receber afeto. Às vezes a gente tem uma experiência que é, tipo, muito boa de conexão e não estava esperando. E são nesses momentos que ou a expectativa se cria, ou se gera um trauma, né? Um puta desespero, porque o que eu vou fazer com isso que eu tô sentindo agora? Ou eu invisto ou eu saio correndo. A resposta parece bem óbvia quando a gente conhece as pessoas, né? Muitas delas saem correndo. Falando assim, Jonah, tô parecendo um bando de louco aqui, eu sofrendo por isso. Tá muito simples isso. Uma vez eu conheci um cara, isso já tem uns 9 anos, assim. E ele era mais velho, e ele era professor de psicologia pra publicidade. Ele não era, tipo, de faculdade de psicologia. E aí ele era mais velho e tal, ele tinha carro, e... Houve ali também, eu tava com o quê? 20 anos, 21? Acho que uns 22, 21, 22 anos. Então houve também um deslumbre da minha parte de conhecer alguém que já tinha uma vida mais estabilizada, que tinha casa própria. E aí ele me levava para uns rolês muito mais interessantes, assim, tipo... foi muito intenso. Ele se abria muito emocionalmente pra mim. Foi algo que eu nunca tinha recebido, assim, percebido isso. Que, tipo, ele fazia algo que eu amava, que era, tipo... eu só sinto que eu posso conversar com você. Não sei por que eu consigo conversar com você. Nossa, eu não sou desse jeito com as outras pessoas. E aí eu já amo isso, né? Já falei, nossa, já amo esse drama dessa pessoa que é meio fechada e é professor de psicologia, mas aí é meio doido, já amei aqui. E aí, E aí a gente ficou uns 2, 3 meses naquela intensidade. A gente se via quase sempre. Ele dava aula na minha faculdade. E aí foi muito intenso. Muito intenso, muito, muito, muito. A gente se via, tipo, praticamente 3 vezes por semana. Eu ia pra casa dele. E aí tem aquela sensação que você já deve ter sentido. Que um dia teve virou a chave. E aí, o assunto que antes fluía, toda aquela espontaneidade, toda aquela coisa que fluía, simplesmente vai ficando truncada. Você vê que você tá meio que se esforçando. Não posso. Tipo, aquele ritmo que é perfeito, simplesmente quebra. E aí você começa a ficar meio noiado e olhar pra isso. Você sabe que mudou,
que tá estranho e que, se você é um pouco pessimista nesse sentido, já sabe que tá indo por um caminho que tá acabando. E que você só tá esperando a confirmação da pessoa. E é um momento muito ruim. Eu acho que o ghosting eu acho que é pior porque deixa essa porta aberta, assim, né, na nossa cabeça, martelando. Mas esse também de você ver que quase tá morrendo, que teve aquela mudança, que ele foi dado aquilo e tá sendo tirado aos poucos, assim, você tá vendo que a pessoa tá te dando um gelo pra poder cortar, também é uma sensação muito horrorosa, tipo, de não tenho controle. Se eu começar a me esforçar mais, vai ficar muito. Perde essa espontaneidade e essa fluidez, sabe, do assunto, essa leveza. E aí você só fica esperando. Tipo, nossa. E aí era a música da Alanis Morissette, que eu tava falando até com a Mari no começo, o Hands Clean. Vamos atrasar isso para anos mais tarde, Rafael? Mas, poxa, já se passaram. Nossa, 9 anos e nada, Rafael. Que isso? Pelo amor de Deus. Eu tô vendo, Supera, tô Rafael. quase chorasse agora. Ai, tá meio aberta essa ferida. Eu tô vendo. Você quer falar? Percebi agora. Você quer falar nossa. sobre, amigo? Habla mesmo. A Aproveitando a minha sessão aqui. psicóloga, ela falava uma coisa muito boa, que é muito chique, estava sempre chique. Indisponibilidade emocional. Indisponibilidade Ok. emocional. Não é chique? Aí eu fiquei repetindo isso como um mantra pra gente se convencer de que às vezes não é a gente mesmo, né? Uhum. É assim, uma indisponibilidade emocional da outra pessoa. Uhum. E eu aprendi uma coisa sobre isso, inclusive sobre essa indisponibilidade emocional, porque ele era essa pessoa confusa das emoções, que não conversava com ninguém, só conversava comigo. E aí, por mais que eu gostasse disso, e até gosto até hoje da pessoa que não consegue se abrir com todo mundo e que abre só pra mim, é uma pessoa que ela tá com... Tem alguma coisa errada nesse sentido. Tipo, ela tá organizando, ela só consegue falar com você, e aí você se vê, tipo, o terapeuta da pessoa. Tipo assim, a pessoa tá desabafando com você. E aí, eu acho que pra mim cria uma relação de intimidade. Mas, ao mesmo tempo, a outra pessoa pode entender que... Opa, amigo? Opa, ombro amigo. E aí não come o meu abrigo, entendeu? Não come. E aí fica desse jeito, tipo... eu entendo que é isso, a pessoa ela tá organizando ali as emoções dela. E você tá ali ajudando. E aí, no final, essa pessoa... Ela tá, tipo... Não tem espaço pra sua emoção, porque ela não tá nem organizando as dela. Então, hoje eu entendo como uma red flag. Sabe? Tipo, a pessoa tá, opa, só consigo conversar com você e tal, não sei o que. Aí é isso, esse, aquilo. Eu já falo, opa, peraí, é red flag. Que essa pessoa não tá disponível emocionalmente. A gente acha que o negócio tá, tipo, super fluindo, que tá bacana, etc. Mas eu fico me perguntando, será que tá mesmo pras duas pessoas? Ou às vezes só eu que tô me iludindo? Não é porque, por exemplo, essa pessoa é tão interessada, conversa bastante comigo, mas ela pergunta da minha vida também. Eu tenho espaço pra falar de bem com ela, sabe? Porque se não tiver, será que ela realmente tá se relacionando comigo? Ou eu tô só ali servindo como um objeto, né? Olha o depósito de desabafo. Exatamente. É isso. E eu achando que ele tava construindo uma relação, e não tava. Tipo, Exatamente. Mano, que migalha é essa? Exatamente. A gente pode conversar, mas me come também, né? Por favor. Depois, vamos conversar pelado na cama. Mas, tipo assim, Exato. aí você vai vendo que você tá assumindo outro lugar ali. Tipo, esse dia eu tava conversando com uma amiga que ela falou que ela percebeu na terapia, fazendo análise, que ela sempre dava mais na relação. Tipo, e não é porque as pessoas... Não, é porque ela não deixava espaço pra pessoa responder. Tipo, ela fazia parte dela e fazia parte da outra pessoa. Tipo, eu estou aqui disponível, já organizei, não sei o quê, já decidi, olha, já tenho... Tipo, ela não deixava espaço pra pessoa convidá-la. Ela já convidava. E essa minha amiga, tipo, ela falou assim, era de uma ansiedade que eu percebia que várias relações que eu me iludia, eu tava carregando nas costas, tava exausta. Tava tipo, meu Deus, eu tô fazendo tudo, tô fazendo a minha parte e a da outra pessoa. E aí, é isso, na cabeça, tá muito lindo, que coisa intensa, que coisa gostosa. Não, velho, tipo, tá errado, né? É nesse ponto que vira o red flag, né? Porque daí você começa a ver que você tá fazendo um monte de coisa, e aí o trem descarrilha, porque aí você começa no
caminho na rota da humilhação. Exato. Aí você vai tentar levantar a bola. Você fala assim, não, eu vou fazer alguma coisa, não é possível. Acho que eu preciso performar mais aqui pra essa pessoa continuar gostando. Uhum. E aí? E é numa, Aí é. é numa dessas que depois de 2 foras a gente tá aqui vindo no podcast se humilhando pro Léo de novo, né? Vai ter que levar pra análise, amigo. Nossa, eu queria te dar um A Mari abraço. falou disso A Mari falou isso da rota da humilhação e é muito verdade. No momento, assim que você percebe que você tá na rota da humilhação, não tem muito como você voltar atrás, porque você já tá na humilhação. E aí você fica tentando exatamente igual ela falou, tipo assim, performar. Não, agora eu vou tentar outra coisa. Não, pera. Agora eu vou ficar com calma. Aí você perde a espontaneidade que tava antes de boa, sabe? É muito bizarro essa rota da humilhação. Nossa, gente. Nossa, perde, a espontaneidade vai embora, né? É um negócio que assim, você fala, gente. Aí eu não sei, eu comecei no ghosting, eu comecei a mandar as figurinhas que eu olhava e falava, que vergonha, gente, por que eu mandei isso? Não faz sentido nenhum. Pra tentar outras abordagens, sabe? Ai, acho que talvez se eu for um pouco mais divertida, ela vai ver que eu tô mais leve. Não é só me sentindo em episódios normais, sabe? Tipo, só ladeira abaixo. Nossa. Não adianta, né, gente? É impressionante como muitas vezes esse quase vem sempre associado de um bom sexo, já notaram? Uhum. Total. E daí eu fico sempre me perguntando, será que eu realmente era um quase? Será que realmente estava bom? Ou o meu cérebro só tava piradão de hormônios de prazer, né? Porque... Ai, um bom sexo, né, gente? É foda. Fode com o psicológico de qualquer pessoa. Não, desestabiliza, Jona. Desestabiliza. Desestabiliza, gente. A terapia tá toda em dia, daqui a pouco, de repente, nossa. Vai pro beleléu. Nossa, fala assim, meu Deus. Aí a terapeuta fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Eu tava tudo tão bem, tô encaminhada a te dar alta semana que vem. Ai. Nossa, Jussara. Ai. Ai, Jussara, nem te conto. Com o sexo vem sempre o passaporte da fantasia junto, né? Você começa a fantasiar absolutamente tudo. Sim. Queria perguntar pra vocês, por que vocês acham que esse quase dói tanto? Porque vocês enxergam que ele, assim como tanto no ghosting como em outros casos que a gente vai debater aqui hoje, mas por que vocês acham que essa sensação de ai, tá quase chegando lá é tão difícil de superar? Bom, pra mim é uma resposta fácil. Não sei, né, se é tão assim. Mas aqui as experiências me trouxeram para essa resposta, que é assim, quando você vai pro pré-sal num relacionamento, você tentou, que o negócio desgastou, meio que você fica ali num lugar de, ok, deu o que tinha. Então, acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, né, quem estava do outro lado fez o que tinha que fazer, ou não fez, né, e isso vale para ambos os lados, mas acabou. E você não tem mais como fazer aquilo voltar, porque de fato você foi até o limite. Agora, o problema do quase, eu acho que tá justamente nesse lugar da fantasia. Porque aquilo tá tão bom, aquilo tá te empolgando tanto, e daí é um corte seco, que você fala, não é possível, gente. Eu queria muito entender, assim, como é que isso ia desenrolar. Eu queria ver um negócio que eu não consegui viver. Uhum. E aí eu particularmente fantasiava pra caramba, assim, começava a fantasiar se tivesse dado certo, ou se eu tivesse feito alguma coisa. Aí começa o se, né? E se, que não adianta nada, a gente sabe, mas a gente fica visualizando isso, ou como o caso do ouvinte, né, que te mandou o relato, fica nesse lugar de, nossa, mas será que ainda terei uma nova oportunidade para finalizar isso, para concretizar isso? Será que a porta tá aberta ou não? O negócio fechou? Tem essa questão, né, também. Eu penso que tem duas coisas que eu acho que pegam bastante, assim. Em primeiro lugar, deve ter uma certa baixa autoestima, né? Acho que toda vez que a gente se envolve com alguém, assim, e não flui, tem um impacto na nossa autoestima, né? Mexe com a maneira como a gente se sente, assim. Porque, dentre tantos os pensamentos do porquê não deu certo, com frequência um deles será que conheceu outra pessoa?
Então, isso super se destabiliza. E depois que eu acho que quando a gente vai conhecendo uma pessoa e que atende parte das nossas fantasias, né, que a gente conhece, nossa, parece uma pessoa legal, que combina comigo, e daí a gente vai lá, transa, o sexo é legal, pipipi, eu já vou criando uma série de expectativas, né, que às vezes, e talvez esse seja o grande problema, são correspondidas pelas atitudes da outra pessoa, né, então é um choque de realidade grande, e daí eu acho que dói mesmo, né, vem essa talvez autoestima que já não é tão forte assim, e junto dessa decepção grande, e daí todas as ideias piroquianes que vão surgindo de meu Deus do céu, vou ficar sozinho pra sempre, nunca vai dar certo com ninguém, porque essa é a 5ª vez, mas com essa vez vai ser diferente, vou me humilhar mais um pouco, e... né? Nossa, total. Total, de tipo de tanto isso que a Mari falou, quanto você ai, a porta está aberta, não está? De tipo, ai, da próxima vez, eu acho que estimula muito, não tem como ser eliminado, assim, principalmente porque eu sou da seguinte opinião, eu acho que quando você arruína a relação, a gente vai lá e aprende, a gente tem um engrandecimento. Putz, eu fui muito... cobrei muito a pessoa. Putz, eu não estava no momento legal. Então, aprendi que quando eu estiver nesse momento, não vou procurar pessoas. A gente aprende. Quando é da outra pessoa, no meu caso, eu supero com a raiva. Que é maravilhoso. Raiva da pessoa. Ai, me traiu. Ai, arrumou outra pessoa. Ai, não sei o que. Você bota ali um ponto final e fala, tipo assim, que filho da puta. Porque é um maldito, que não sei o que ele foi um cuzão, que ele me iludiu, que ele não teve responsabilidade afetiva, sei lá. Agora, quando é o quase, que é tirado de você ali, não tem essa parte ruim. Não tem essa lembrança que, no meu caso, me ajuda a desapegar. A lembrança da mágoa, da raiva, do vacilo do outro. A gente só tem exatamente isso que vocês disseram, assim, que são as expectativas, as histórias que a gente criou na cabeça. E se fosse desse jeito, nossa, seria isso. Nossa, a gente já tô imaginando e, tipo, isso é tirado de mim, sabe? Tipo, eu acho que é mais difícil desconstruir algo da cabeça do zero, porque não teve o que fazer. Simplesmente não existiu, tipo assim, não tem um motivo, assim. Então você tem que falar assim, putz, isso aqui vou ter que desconstruir, sabe lá Deus por quê. Porque não deu certo, porque isso, porque naquilo, mas... Eu acho que pra mim é mais doloroso por conta disso, sabe? Como a Mari disse, uma decepção é muito mais fácil. Você levanta a bunda e tal, não sei o que, vai lá e vida que segue. Agora desse jeito, eu acho que fica ali marcado, né? É difícil se conformar, né? Não tem um ponto final da história, assim. Parece que, tipo, fica essa coisa em aberto, né? Esse buraco na vida. E daí é difícil mesmo. É tipo, como que eu vou processar o luto dessa coisa que eu nem sei exatamente se acabou? Eu tenho que fazer essa decisão, né? Do tipo, de dar o limite e falar, olha, não quero mais. Só que esse é o problema, porque normalmente a gente quer, a gente queria mais. A gente fica mais. com gostinho A de gente quero queria mais, muito. né? Nossa, queria mais A que gente tudo. queria tudo. Eu acho que esse impacto do ego é bem mais, deve, né, ser mais forte, óbvio que não é igual para todo mundo, cada um sente de um jeito, mas eu concordo muito, enfim, uma análise muito bem feita, obviamente, temos um psicólogo entre nós, mas pega muito mais, né, o ego nessa situação do que em outras situações de término, de fins de ciclo, de relacionamento. Uhum. A pessoa, tipo assim, pra mim, quando eu penso, agora acho que a gente já pode até ir entrando nesses casos, assim, pra gente poder ir analisando caso a caso. Um dos motivos que o Jonah falou, que a gente sempre pensa, sei lá, a gente imediatamente associa um quase a, essa pessoa conheceu outra pessoa. Imediatamente, assim, não, com certeza, deve estar transando, assim, assistindo Tapas e Beijos em casa, na Globoplay, sabe? Então, assim, a gente já imagina isso. E a pessoa chorando pra tentar se levantar da cama. Exato, a pessoa tá lá em uma crise de ansiedade fodida, não sei o que, atolada de trabalho, não sei, enfim. E aí a gente já associa isso, porque
eu recebi muitos casos de pessoas que têm essa percepção de que sempre foram trocadas. Aqui, por exemplo, sempre me trocaram. Mulheres falando assim, nunca fui escolhida. Muitos gays falando, acabei porque onde tem gay não tem paz. Que é sobre esse movimento de como os gays sempre ficam à espera de alguém mais forte, alguém mais bonito, alguém mais gostoso. Que eu não acho que é só dos gays. Eu acho que isso também vai para solteiros no geral, eu acho, assim, principalmente com os aplicativos. Mas essa sensação de que, tipo, sempre você não é escolha, sempre a pessoa acaba escolhendo o outro, é muito dolorosa, mas a gente ri aqui, porque eu tenho uma amiga que mandou um áudio. Todas as vezes que me perguntam, mas e aí, você já namorou? Eu respondo, quase. Porque quase namoros foram muitos, mas namoro mesmo só um nestes 30 anos de vida. E acontece um fenômeno muito curioso, porque eu acho que eu carrego mesmo uma maldição na minha vida amorosa. Porque ou a pessoa some, pra mim tá tudo lindo e maravilhoso, e a pessoa faz parecer que tá tudo lindo e maravilhoso, mas num piscar de mágica ela desaparece, nunca mais escuto sobre ela. Ou então a pessoa diz que ela não tá preparada pra um relacionamento sério, né? Não é o momento e tal. E daí tudo bem, né? A vida acaba separando. Mas daí uma semana essa pessoa o quê? Aparece namorando. E eu fico com aquela cara de otária, porque eu falo, uai, ela dizia que não estava pronta, mas não estava pronta comigo, então, né? Daí é aquela coisa, é o quase. A gente quase chega lá, mas daí a pessoa chega lá com outra. Então, é isso, é a história da minha vida. Os quase namoros e que acabam não dando certo. Eu acho, uma coisa que ela falou que é super interessante é que o quase não legitima uma relação, né? Então também tem isso de você não ser reconhecido, você não consegue falar que eu namorei, eu quase namorei, é uma coisa que não fica claro até para a sociedade, para fora, né? E aí a dor vem depois quando a pessoa acaba se relacionando com alguém e assumindo esse namoro, né? Por que comigo não? Exatamente, de por que comigo não? E outra, me fazendo de otário esse tempo todo, vai se fuder. Eu aqui já pensando no nome dos filhos, foda. Não, gente, pelo amor de Deus. Qual que é o sentido? Ela falou assim, só um detalhe antes, assim, que ela falou que nos meus 30 anos só namorei uma vez. Tem muita pessoa que fala assim, eu nunca namorei, sempre fiquei nesse quase. Realmente, a pessoa não... É isso, tipo, mano, tô quase namorando, pra pelo menos dar um check na vida. Namorei uma vez na vida, sabe? E ficar nesse quase dá essa ansiedade maior ainda. Mas eu tava pensando nisso da pessoa que, tipo, o que aconteceu? Aconteceu que ele gostou de outra pessoa. Que é isso, que a pessoa fala, não queria nada sério com você, mas com outra pessoa. Que é aquela porcaria lá do 500 dias com ela, que eu odeio, mas que é realidade, gente. Que às vezes não rolou contigo, mas rolou para outras pessoas. Mas essa história da maldição é muito boa. A senhorita Bira participou de um podcast aqui há uns 3 episódios atrás. E aí ele falou que é isso, se você quer descobrir o amor da sua vida, me beija, fica comigo que na semana seguinte vai aparecer essa pessoa. E aí eu falo que, tipo, é uma pessoa que ela tá com karma positivo, pelo menos. É tipo Irmãos à Obra, que reforma a casa, deixa ali tudo perfeitinho, bonitinho, entrega na mão da outra pessoa, tô a chave. Tem todo um trabalho de reformar. Resolvendo a vida alheia. Exato, eu tô desencalacrando pra vida da pessoa e tô aqui. E aí eu acho que existe essa maldição e um dia você passa ela pra outra pessoa e aí você abre a sua vida. Eu acredito muito nisso. Nossa, que triste, né? É tão difícil nesse mundo contemporâneo ter um relacionamento. Antigamente era tão simples, não precisava nem querer, olha que loucura. Hoje em dia as pessoas se descabelam. Ai, não, gente, uma vez eu fiquei com um cara 4 meses, já contei, cansado de contar essa história. 4 meses, e aí um dia ele falou assim, então, eu tô a fim de ficar com outra pessoa, e eu tô gostando dele, e assumiu o namoro. Tipo assim, ele me cortou, e tipo, é isso. Ai, não quero mais ficar com você, você vai ficar chateado? Perguntou isso ainda. Não, a parte do ficar chateado foi cretinice, mas pelo menos ele... ele foi honesto de falar como ele tava se sentindo, né? Porque às vezes... a pessoa simplesmente some e não dá retorno de nada. Não sei se tá viva, não sei se, sabe, se criou um OnlyFans.
É difícil, né? É complicado. Nossa, agora eu fiquei pensando, você não vai ficar chateado? Que filho da puta do caralho. Eu vou ficar muito chateado. Não. Eu quero enfiar minha perna E eu dentro do fingi teu que rabo, não, né? seu otário. Eu falei, não, tá tudo bem, tudo certo. Seja feliz. E por dentro, assim, desgraçado. Seja do inferno, feliz. Vai terminar e vai voltar correndo atrás de mim, Uma maldito. semana depois, né, você ficar remoendo aquilo assim, filho da puta. Nossa, como que eu aguentei aquilo e fiquei quieto? Nossa, eu fui muito trouxa. Deveria falar, vai tomar no seu Seja cu. feliz. Não, aí ali eu já inventei. Deveria ter inventado. Ai, não. Aí eu ia te falar, eu não sabia como te falar, porque eu me apaixonei por outra pessoa também. Já inventa ali uma desculpa. Outro motivo aqui que eu vi, que é a questão do sexo. Ali, a gente até comentou, quando o sexo é bom, igual a Marília Mendonça, quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Não entendo esse sertanejo. Eita. É da Marília Mendonça? Não sei, mas facilmente poderia ser. Também não. Vamos dar esse esse crédito pra ou Marília rainha, né, do Mendonça sertanejo. ou Luan E aí- Santana, né? Mas tava lá. Vou dar um Google, gente, pra conferir na paralela. Enquanto isso, e aí eu recebi aqui um caso de um cara que ele falou assim: putz, estava tudo bem, começamos de um jeito muito gostoso, foi muito legal, fomos ao cinema, conversamos sobre intimidades, dormimos juntos a primeira vez e nem transamos. Foi uma conexão inexplicável. Um dia, ele me chamou pra ir dormir na casa dele, sabia que era a primeira vez que iríamos transar. Naquele dia, descobri que ele também era passivo. E aí, você, caro ouvinte, pode rir disso, mas é muita verdade. Porque eu namorei um cara, e assim, ele era... Ai, gente, vou falar. Ele era colunista do Globo Esporte. E aí eu falei, o que você espera? Que vai ser ativo, né? Tipo, nossa, vai me comer. E aí, tipo assim, não. A passivo também. E aí eu falei assim, o quê? E aí, tipo, não rolou. Não rolou, tipo assim, antes da gente entender, assim, não teve esse alinhamento. Já, você é... E é uma coisa que pega muito gay, né? Tipo, se você não é versátil, se você é 100%, naquela época eu não era versátil, senão eu teria tentado. Mas assim, vai ficar bunda com bunda? Não dá, gente, pelo amor de Deus, ali tem que ter um encaixe. A roça de bunda, não tem o que fazer. E mina mesmo a relação, tava tudo perfeito. Ele falou, que acabou. Mas é complexo, né? Porque parece que uma coisa é quando o sexo não é bom, outra coisa é posição sexual. Eu defendo versatilidade sempre, gente. Sejam versáteis. Quem come de tudo não passa fome. É só. Nunca passa fome, é verdade. Então, assim. Mas aí tem umas gays que, tipo assim, gente, é 100% ativa, 100% passiva, assim, radipés. Nossa, sem a menor condição, assim, de nada. Não pega nem no meu pinto. Tem umas gays que falam, mano, pega nem no meu pau, assim, que eu sou só passiva. E aí, realmente, eu acho bem, que... né? Mas choices, né? Você mas, tem assim, que aceitar. Se você vê que tá impedindo e é uma pessoa bem legal, não acho que vale a pena tentar, pelo menos, né? Eu teria tentado, mas ele não quis. Acho que falou. Ele nem deu chance. Ele nem quis. Deu uma chance pra você explorar. Exato, eu poderia ter tentado. Você não ter. Nem essa migalha você me deu da chance de tentar, entendeu? Na tentativa, não me deu nem essa escolha. A oportunidade de mostrar que não sobre... ia dar certo mesmo, né? Claro. Eu só pedi uma oportunidade. Nada mais. Só pedi isso. Nem isso. Até isso não foi me dado. Tem outro caso aqui de alinhamento, que é aqui. Match no Tinder no final do ano passado. Assim como essas conversas acabam uma hora, não foi diferente. Depois de um tempo, eu fui dar uma limpa na minha lista de matches e lá estava o dito cujo. Puxei papo, fomos pro Whats, teve date em casa e quando vi já estávamos nos vendo 3 vezes por semana. Ansiedade atacando, pois eu nunca tinha chegado tão longe. Viajei e voltei no dia 12/6. O fucking dia dos namorados. Chamei para um date. Imprimi foto nossa, junto, e pedi ele em namoro. Eu estava tremendo igual vara verde. Ele aceitou. Contei pros amigos, apresentei pros meus amigos, fui apresentado pros amigos dele, apresentei ele pra minha mãe.
E aproveitei que ele ia viajar e chamei ele para passar o fim de semana em casa, fazendo um rolê com os meus amigos e os amigos dele. Ele aceitou. No meio da semana, começou a não render muito assunto. Ele ficou um pouco distante. No dia que ia lá para casa, faltando 20 minutos de me encontrar, ele falou que estava com diarreia. Nossa, diarreia não tem o que fazer, né? Tipo, ai, vou ter que cancelar. Vai tomar o quê? Um Vonal e vou? Toma um Vonal e vem, não vai cancelar aqui, vou ficar com vergonha. Ali eu já sabia que o meu sonho de princesa havia chegado ao fim. Falou que se melhorasse... Ai, pera que dá vontade de rir. Falou que se melhorasse... Diarreia é foda, gente. Não dá nem pra argumentar, né? Foi um supositório. Foi um supositório de buscopan. Se vira. Você vai comer, vai se entupir de maisena. Mas você vai ver, vai cimentar esse intestino, mas você vai ver. Tínhamos um rolê com meu amigo e outro rolê na minha casa no domingo. A gata só nas meias palavras. Não foi no domingo e eu, que já estava toda neurada, perguntei o que tinha acontecido. Disse que nada. Mas se podíamos conversar na segunda. Na segunda, veio falar que percebeu que não tinha conversado comigo antes sobre um assunto, sobre monogamia. Sendo que no dia, após o pedido de namoro, eu mandei um vídeo sobre monogamia pra ele. Resultado: Eu era monogâmica e ele não. E aí eles acabaram terminando. A pessoa que não é não monogâmica já não tem que falar, olha, sem pedir namoro, olha, na hora, tipo assim, aceito, mas ó, sou não monogâmico. Não sei tem que falar na hora pra outro. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa importante, gente. Vamos combinar, né? Porque é algo que muda toda a experiência do relacionamento. Uhum. E parece que age de má fé, né? Porque esconde da pessoa uma coisa importante, assim. Tadinha. Fiquei com pena dela. Não, deu dó, porque tudo lhe foi dado e depois tudo foi retirado, sabe? Por conta de um estigma social, monogamia. Mas assim. Pobre não tem sossego, não adianta. Não, e aí tem. Passa o endereço, vamos caçar esse homem, vamos torturar esse. E principalmente quem é não monogâmico é um valor não negociável, né? É inegociável pra ele fechar a relação. Então, quando é alguma coisa que exige isso, vale a pena já deixar muito claro. Tipo, olha, sou não monogâmico. Você quer namorar mesmo? Total. E aí, se a outra pessoa vai lá e topa ou não. Se a outra pessoa é monogâmica, quiser tentar e acabar com a própria vida, fica aí à vontade, a tentativa, né? Mas eu achei engraçado que ele falou que ele pegou e fez assim, imprimi a foto, fiz tudo. Essas surpresas, muitas vezes assustam o outro também, né? Tem gente que, tipo, vai quase porque foi muito emocionado, entre aspas, pra outra pessoa, nossa. E tava tudo intenso, e aí depois do nada uma demonstração, a pessoa... Gente, eu jamais faria uma surpresa nesse nível pra alguém que eu acabei de conhecer, assim, jamais. Porque a chance disso... Sabe a música da Marília Gabriela? Vai dar merda, vai. Vai dar merda. Não adianta. Tá estampado na cara. Enfim. Segura a emoção, segura. Se der certo, vocês terão muito tempo pra surpresas, entendeu? Nessa fase, é uma fase sensível. Então... complexo. Exato. E ainda mandou quase um nome do amor, né, gente? Tipo, coisa da foto. Mas ela é romântica. Romântica e monogâmica. É verdade, não posso criticar, não. Não posso criticar. Tem razão. Ela gosta dessas demonstraçõezinhas. Assim, comecei a me identificar com a pessoa que é. Com outra pessoa. Eu era assim, olha o que tá acontecendo comigo, tá vendo? Muitos quase virei outra pessoa, me fechei. Excesso de quase. Morri por dentro, olha que quase fez. Quase vai matando a gente aos poucos, né? Por dentro. Cada quase, uma partezinha da gente vai ali morrendo, né? Tem outro caso aqui que é muito bom. Que eu acho que é bem difícil mesmo. Eu nunca falei sobre esse tema no Controle Y, porque eu acho um tema bem complexo, assim. Que é a distância. Ele morava do outro lado do estado.
Então era tudo online. Conversávamos todos os dias por mensagem, por ligação. Não gostava muito, mas com ele era muito bom. Falávamos até sobre. Olha aqui, eu já amo isso. Ai, não gosto, mas só com você eu gosto, já amo. Falávamos até sobre a casa que iríamos morar após a aposentadoria. Meu Assistíamos Deus. ao mesmo filme em tempo real, pra no fim ele conhecer um que morava na mesma cidade e me dar um tchauzinho. Desumano. Gente, é muito desumano mesmo. Que ódio. Que ódio. Eu ali construindo tudo, achando que eu tô numa relação. Que é isso que eu acho muito de relacionamento à distância. Tipo, será que a outra pessoa tá na mesma vibe que... tem que ter muito alinhamento, assim. Eu acho muito arriscado. Tem que ter muito É alinhamento. isso, vocês estavam desse jeito. Uhum, Não é, vocês estavam vamos... desse jeito. Gente, assim, tipo, o relacionamento à distância é uma coisa bem delicada, porque É. você já viu a pessoa pessoalmente? Sabe, às vezes, sei lá, o cheiro da pessoa não agrada, gente. Tem uma questão de química ali, de pele mesmo, gente. É. Tipo, você pega, você tem que tocar. Fora que você já fica o dia inteiro olhando pra uma câmera. Ainda tem que se relacionar olhando pra uma câmera. Exato. Meu Deus do céu. Isso, Transar antes com da uma pandemia câmera. fazia sentido. Isso daí Ai, pós-pandemia morreu pra mim, relacionamento à distância, gente. Pós-pandemia acabou. Inteligência artificial se passou, gente. Não, pelo amor de Deus, chega. Não. Se é uma relação Chega a ficar nervoso. que já tava construída. Não, eu tô descontrolado aqui, gente. Tô revoltado. Eu tô vendo. Se era uma relação que já tava construída. Que já tava construída. Ok, tem que separar por um tempo e tal, não sei o que, ver qual que é. Agora, tipo, tá ficando à distância, gente? Ou então fica com outras pessoas. E aí tem esse risco. Me apaixonei pela pessoa do meu bairro. Não tem muito o que fazer. Mas também assim, né? Não, o meu quase, pelo menos nesse sentido, foi muito claro, né? Dei sorte que foi assim, olha, tô indo embora e foi isso. Beleza, né? Tipo, investir tempo e dinheiro? Investi. Mas pelo menos já saí com essa certeza de que não ia dar certo a distância. Uhum. Eu tenho muitos casos de pessoas que estão ficando à distância. E aí tá super legal, é super gostoso. A pessoa tá ali conversando com você, tá construindo e tal, não sei o quê. Tem gente que gosta dessa coisa de ficar muito pelo celular, muito online. E aí várias pessoas compram passagem de busão, de avião, enfim, vão pra lá e quando chega lá termina. Que a pessoa vê ao vivo e fala, putz, não quero. Muitos casos de pessoas. Imagina, tem caso de uma gay que ela ficou 6 horas no busão pra ir. Chegou lá, ele viu ela na rodoviária, falou assim, não é isso que eu quero, desculpa, pega o próximo ônibus. Aí teve que esperar mais 2 horas pro próximo ônibus e mais 6 horas de volta, gente. 14 horas de busão pra ter tomado um fora. Nenhuma mamada deu na rodoviária, gente. Eu ia lá e falava, eu tenho 2 horas pro próximo busão, vou ali no banheirão. Apesar que do interior de São Paulo, não vai ter banheirão, né? Não dá nem pra se vingar desse jeito. Se tem uma coisa que tem no interior desse São Paulo. É universal, né? É da capital, né? É a primeira cultura da capital que o interior pega, assim, banheirão. Nossa, vamos importar o que aqui? Na rodoviária, tem gente gente de outros estados, outras regiões, muita gente da capital. Inclusive, se fosse comigo, eu pegava um ônibus até mais tempo depois, que era para poder aproveitar a cidade, se passar ali mesmo também. Aproveite a cidade. Eu conheci Água de Lindóia. Como? O que você achou? Eu só fiquei no banheiro da rodoviária. Não vi nada. Não fui pra uma água terra. Mamei tanto, meu Deus. Natural. Nossa, só fiquei, não sei, só conheci a rodoviária. Pra finalizar, eu tenho aqui um caso que eu acho que resume muitos outros. Que é a questão de timing. Que é tipo, quando a pessoa acabou de sair de relacionamento, a gente falou isso. Quando a pessoa acaba voltando com um ex, ou a pessoa fala assim, está numa fase que acabou de se magoar. Nem pode ter acabado, mas tipo assim, ainda está recuperando, está se curando de uma mágoa. Enquanto a outra tá super bem. Um tá disponível e o outro tá indisponível. Eu acho que pode acontecer muito isso também, né? Que eu acho que essas coisas que quando a pessoa, tipo, tem um estalo e muda de ideia, pode ser esse choque também, né? De tipo, putz,
eu percebi, eu tava muito bom, mas eu percebi que eu não estava curado quando eu percebi que tava ficando sério. Pode acontecer isso com a pessoa também, essa Pode. percepção dela tá meio alterada. Esse Ou- desencontro Ou será é que eu muito tenho, triste também, tenho né? disponibilidade, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Será que eu realmente tenho energia e disponibilidade para o que isso vai me exigir agora? Né? Porque ninguém espera entrar num relacionamento achando que vai acabar, né, gente? Quando a gente começa a entrar num relacionamento, na maior parte das vezes espera que vai dar certo, espera que aquilo progrida. Então, é um investimento, né? De tempo, de energia, de vontade, de desejo. A gente precisa fazer escolhas na vida, muitas coisas são abdicadas depois disso. Então, às vezes a gente não é o momento. Tipo, eu quero muito uma relação, mas não é agora. Talvez com seu amigo. Louca. Mas se o seu amigo quiser, eu quero. Exato. Se o Chai Suede chegar, eu paro tudo na minha vida. Exatamente. Gente, eu peço sabático pra investir no... Vou usar meu fundo de emergência que eu tenho ali, que eu juntei, que a Nath Finanças me ajudou a criar meu fundo de emergência, pra eu conquistar ali, sustentar o Chai Suede. Exatamente. Dedicação integral. Uhum. Lavo, passo, cozinho. Uhum. Pra encerrar aqui, também queria deixar claro uma coisa que aconteceu comigo, que me marcou muito, gente, que são os mal entendidos. Sabe quando você faz uma piadinha e a pessoa acha que você é aquela pessoa perversa? Que às vezes a gente tá se controlando, assim, pra não assustar a outra. Você quer brincar, tipo assim, ai, que vontade de mamar pra pessoa, pra você não assustar, você se controla um pouco, você tá ali segurando. E aí você solta a primeira piada pra sentir. E aí nessa você já assusta a pessoa. Uma vez eu tava conversando com um cara durante muito tempo no aplicativo. Muito tempo, aí a gente passou pro WhatsApp, todo aquele rolê, né? Vai pro WhatsApp e tal, não sei o quê. E aí a gente marcou um date. E aí quando a gente marcou o date, a gente foi pra... Acho que a gente foi no cinema. Não sei, a gente foi no cinema e aí ele falou assim, a gente pode passar na Americanas? Aí eu falei, tudo bem. Aí a gente passou na Americanas. E aí ele comprou algumas coisas lá, umas pilhas que ele precisava comprar. E aí percebi que tava gostoso ainda depois do filme. Aí ele falou assim, comprou um chiclete. Aí eu falei assim, nossa, que delícia. E eu tenho uma piada que é interna, que a Mari conhece, que é tipo assim, aí eu comi o chiclete, eu falei assim, eu vou... Ele era meio tímido, aí eu falei, vou descontrair. Aí eu falei, nossa, esse chiclete é tão, mas tão bom que eu não sei se eu como sem fio no cu. E aí ele não riu. Aí ele ficou assim, olha. Aí eu... Aí ele falou assim, aí eu vi que ele não gostou. Aí a gente ficou tentando conversar, ficou meio truncado, ele ficou meio, que estranho, essa pessoa que enfia chiclete no cu. E aí ele pegou e falou assim, acho que eu vou indo embora. Aí eu falei, tá bom. E aí eu falei, acho que ele deve ter enrustido, né? Sei lá, tem o tabu do beijo gay em público, sei lá. Não, gente, ele me achou pervertido. Ele falou, não gostei, acho que Eu ele acho que ele deve ser diferente. E é enrustido, isso. foi ótimo. E o beijo gay é um tabu mesmo ainda nos dias de hoje, né? Não, me achou depravado. Nossa, que pessoa é essa? Vai mascar o chiclete com o cu, que absurdo. Você acha que eu sou esse tipo de pessoa? Que imagem que eu tô transparecendo pra você? Medindo Você acredita nisso? É nível. piada. Avaliando o quanto a pessoa tá no armário pelo quanto de chiclete ela bota no cu, né? Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou usar isso em terapia. Numa escala de 0 a 10, o quanto você bota chiclete no cu? 7, meio no armário, né? É um babalu? Se é um babalu, você é uma pessoa mais gulosa. Se é um trident, você... Trident. Aquele chiclete que roda. Lembra aquele chiclete que puxava ainda, que não tinha fim? É um push pop? Mentira, não, pelo amor de Deus. Tá na hora de acabar, que baixaria. Porque a gente terminou. Queria agradecer o oferecimento da maquininha de chiclete da Eliana. Queria muito agradecer essas pessoas que quase fizeram derrubar esse episódio aqui, pelo amor de Deus. Queria muito agradecer essas pessoas que quase... Nossa, destruíram todo esse episódio que a gente construiu aqui, toda a credibilidade.
Mas foi perfeito. Queria muito agradecer ao Jonah. Obrigado pelo convite, pelo papo, foi um prazer. E é isso, né? Falar de quase é difícil mesmo, a gente sofre, fica se sentindo trouxa, mas é a vida. Parte da experiência da vida é lidar com a frustração, gente, não adianta. É sobre não tá nada bem. Mas agradeço o convite e tô aberto para próximas. Podemos falar mais. Pode me acompanhar lá no meu Psi é Gay ou no @podgay também. É isso, obrigado, gente. Perfeito. Ouçam um podcast, Podgay é perfeito. E o Instagram do Jonah é maravilhoso. Tem uns toques muito maravilhosos, principalmente para homens gays. Eu acho que é bem interessante isso. Vale muito a pena seguir. Queria muito agradecer a Mari. Ai, desculpa. Perdi a deixa. Eu que agradeço o convite sempre, né? A cada participação eu me sinto a um passo mais próxima da fama. Muito chique estar aqui, um podcast tão famoso, cheio de ouvintes. E a gente está aqui para compartilhar sempre as humilhações de uma forma divertida para que as pessoas também se identifiquem. E todo mundo passa por isso, né? Acho que é uma daquelas coisas que a gente não tem como escapar. O quase, ele sempre vai estar aí de algum jeito. Uhum. Esse episódio quase saiu sem explicit. Ele ia não ser explicit, mas agora vai ter que ir. Ele quase não foi. Pra encerrar mesmo, agora de verdade, queria que vocês dessem um conselho pra essa pessoa que acabou de passar por um ou vários quase, tá nessa sequência. Como que ela consegue lidar com esse auto-encerramento, sei lá, auto-ultimato? Como que ela faz com isso? Posição fetal, né? Bastante. Banho de abre caminhos, patchouli. Terapia? Não, patchouli, anis estrelado. Você sabe uma coisa que eu fiz e que pode parecer besteira, mas eu achei que foi bom? Eu fiz uma playlist que, inclusive, eu estava revisitando esses dias porque ficou muito boa. Fiz uma playlist de pé na bunda maravilhosa, que eu cantava no carro em vários momentos, assim, e ajudava a lidar com o quase. Terapia também, né, gente, ajuda bastante. E eu sei que é uma coisa óbvia, mas o tempo ajuda a acomodar as coisas, sabe? Porque acho que as fantasias vão ficando mais fracas, você vai tendo oportunidades de ter outras experiências, e aí as coisas vão se acomodando. Assim, a gente nunca vai esquecer um quase, né? Tanto que estamos aqui compartilhando as nossas histórias. Fica muito mais simples depois de revisitar o quase com o passar do tempo. Se eu puder dar um conselho, é esse. Faça uma playlist de pé na bunda. Maravilhoso. Amo. E assim, eu não tomo ômega 3, que é pra esquecer dos vacilos dos quadros da minha vida. Eu tô esquecendo. A sequela do Covid fez eu esquecer tudo. Olha, gente, tem aquele, né, que romantiza a pandemia, misericórdia. Olha, se eu puder dar uma dica, assim, de luz, é dizer que vai passar. Inevitavelmente vai passar. E eu acho que é importante a gente sofrer e chorar as caraminholas mesmo. Sabe, botar pra fora, aceitar e viver esse luto. Curte a fossa, porque uma hora a fossa vai acabar. E eu acho que eu investiria também em fortalecer as outras relações que eu já tenho. Então é um bom momento de estar perto dos amigos, das pessoas que me amam, que eu sei que gostam de mim, sabe? De voltar a fazer programas que eu gosto, de investir na minha autoestima. E não deixar isso de lado, porque aí a gente acaba ficando pior, começa a se frustrar ainda mais, e daí começa a gerar um outro problema, né? Que além de um pé na bunda, eu começo a ficar cada vez mais inseguro para conhecer uma outra pessoa. Então, esteja próximo das pessoas que te querem bem, que gostam de você, né? Esteja bem acompanhado e vá investir em você, cuide de você, que logo outra pessoa aparece. Ou não. Mas a gente espera que sim. Passa chiclete com o cu, ajuda. Começa pelo Big Big. Não, mentira, gente. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que se você terminou com algum sentimento ainda, seja uma paixão, seja amor mesmo, se você identificar, esse sentimento tá aí dentro de você.
Usa ele em algum lugar, como o Jonah disse. Usa pra você de volta, como a Mari disse também. Ai, cria alguma coisa que vai ser gostosa pra você curtir esse momento, pra você superar esse momento. Músicas que te deixam pra cima. Esse sentimento não deixa ele amargurar e ficar triste e morrer dentro de você. Canalize em outra coisa. Descobre uma nova paixão. Foca nisso em outro lugar, sabe? Acho que essa é a minha dica. Esse sentimento é seu. Só seu, né? Outra pessoa não quis. Mas dá pra fazer algo muito bom com esse sentimento. Aproveita.